Seja muito bem-vinda à nossa live, onde eu vou falar para você quais são os 5 principais alimentos para ajudar a regular os hormônios da mãe de bebê que passou por toda a transformação da gestação. E com isso, a gente ter um emagrecimento mais rápido, um emagrecimento mais natural, respeitando o corpo e a rotina dessa mãe de bebê. Boa noite, a live das mães comprometidas, dia de sexta-feira à noite. É a live das mamães que vão emagrecer mais rápido ainda. Amém? Boa noite, mamães. Vamos começar uma live maravilhosa falando sobre os alimentos. Mais uma live prática onde a gente vai falar, onde vocês vão sair daqui já podendo colocar alguns alimentos na rotina de vocês. Sejam muito bem-vindas à nossa live sobre alimentos. Olá, boa noite, como vai, Nela? Tudo em paz? E com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão mais felizes? Vocês estão sentindo mais esperança em relação ao emagrecimento de vocês? Já estão colocando em práticas as dicas que eu venho ensinando ao longo de toda essa semana? Gente, só para poder recapitular vocês, tá? Eu já fiz eu já fiz centenas de lives, né? Mas as lives de aquecimento para o nosso evento, né? Que é a semana de emagrecimento para a mãe de bebê, a última semana que eu vou fazer, que eu vou promover esse evento este ano, nós estamos agora na nossa 5ª live. Então, eu comecei a fazer essas lives de aquecimento para o nosso evento na segunda-feira. E a cada dia eu trouxe um tema diferente para vocês, tá bom? Eu tô dando enroladinha porque eu tô aguardando o pessoal entrar. Mas a cada live eu trouxe um tema diferente. A primeira live, né, eu mostrei para vocês, contei um pouco da minha história, minha transformação após ter o nascimento da minha filha. A segunda live eu falei sobre ansiedade, compulsão, muita vontade de comer doce, né? Falei para vocês, ontem foi uma live maravilhosa, onde a gente fez lá na minha cozinha, ensinando para vocês os principais chás, né? Como a gente consegue realmente perder essa retenção, esse inchaço que a gente fica após o nascimento do nosso bebê. Deixa eu pegar aqui o controle do ar rapidinho. Voltei, esquentou. E na próxima semana... Boa noite, Paulinha. Ah, a Paulinha vai vir conversar comigo também hoje. Vai ser uma live deliciosa. Vai ser muito gostoso poder receber você aqui também. Mas deixa eu conversando com essas mães só um segundinho, só pra poder a gente falar. Eu deixei, mães, algumas lives dessa pra vocês. Não, eu deixei as lives pra vocês salvas. Então, assim, caso você não tenha conseguido assistir alguma live, veja o tema que mais te interessa. Assista, porque vai ser muito importante para vocês já chegarem no nosso evento sabendo todas as informações. E como eu sempre disse, quem sabe até perdendo já peso, vendo os primeiros resultados, desinflamando o corpo, colocando realmente o que eu vou ensinando para vocês em prática. A live de ontem mesmo foi uma live que eu tenho certeza que vocês... Teve mães que falaram assim, meu Deus, você ensinou tanto, eu vou rever a live. Então, quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Eu queria do chás, tá aqui no meu perfil. Se você vier no meu perfil, você vai dar uma olhada e você vai conseguir assistir. Então, mãe, tem alguma mãe aqui nova que não sabe ainda do nosso evento, não sabe da nossa semana de emagrecimento para mães, não sabe o que está acontecendo? Ou todas as mamães já estão aqui? E se vocês também precisarem de alguma live específica e não localizar, mas tá aqui no meu perfil, vocês podem ir no grupo que vocês estão e falar com o administrador do grupo que ele caminha para você, tá bom? Pode pedir pra gente que a gente, em horário comercial, consegue mandar pra vocês. A Carol é nova aqui, então vamos dar um olá pra Carol e pras outras mamães que possam estar aqui também. Mamães que estão chegando aqui agora, que não acompanharam nenhuma live. A Patrícia também. Sejam muito bem-vindas ao Instagram, a nossa comunidade de mães, né? Aqui eu sou a Carol, eu sou a Nutri das mães de bebê e eu ajudo mães de bebê como emagrecer, né? Recuperar essa autoestima após toda a transformação da gestação. Sem passar fome, né? Sem academia e com leite materno muito mais nutritivo. E por que tudo isso? Porque eu sei que vocês estão num momento atípico, onde muitas não conseguem treinar, muitas não conseguem fazer exercício físico e tem também muitos mitos por trás da maternidade, por trás da alimentação, achar que a gente tem que comer pouco, ou que a gente tem que passar fome, e sendo que na verdade o que a gente precisa tem várias mamães novinhas aqui, novas aqui, tá? A Fernanda, a Kai, o que a gente realmente precisa é regular o nosso corpo através dos nutrientes corretos, que é justamente o que eu vou falar na live de hoje, quais são os alimentos
que eu considero os 5 alimentos mais importantes, porque vai ter um fator muito grande, que é na regulação do nosso corpo. O estrogênio cai demais, que é um hormônio importante, por isso que às vezes a gente fica muito retida, muito inchada, por isso que não é só comer saudável, não é isso que vai fazer com que vocês emagreçam. Tem algumas particularidades. Vou fazer live falando só sobre exames também, sobre suplemento, quais são os exames mais importantes, quais são os suplementos mais importantes. Então, a cada live eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Mas lembrando que, Carol, cheguei agora, não tenho tempo para assistir live, não consegui ver, eu assisti um ou outro, não tem problema, por que não? Eu vou amar receber vocês aqui, mas o mais importante é que vocês preparem para vocês um momento, um tempo, uma hora do seu dia, no dia 29 de setembro, que aí sim é o nosso evento, a nossa semana de emagrecimento para mães de bebê, onde vocês não podem perder por nada, que realmente lá eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, minha metodologia de emagrecimento para mães de bebê. Então, quem não fez a inscrição ainda no nosso evento, é só digitar aqui, eu quero nos comentários. Mamãe Novinha, Fernanda, as mamães que estão aqui, digita eu quero nos comentários. Lá a gente vai fazer, né, vai ter sorteios, premiações, né, vai ter uma comunidade, não, semana que vem eu conto a surpresa pra vocês, mas vai ter comunidade, vocês vão ganhar o GPS. Teve alguém aqui que não ganhou o GPS quando realizou a inscrição? Se não ganhou também, não se preocupa, porque vocês vão ter acesso. Todas as mães inscritas vão ter acesso ao GPS. E lá na nossa semana a gente vai preencher aqui. Eu vou ensinar pra vocês como vocês podem preencher este quadro aqui. Dentro desse quadro, eu vou mostrar pra vocês quais são os pontos que realmente não ganharam. Vocês que não conseguiram ganhar aí do GPS, não se preocupa, porque na live de segunda-feira eu vou liberar o GPS pra todo mundo que não conseguiu. Muita gente já conseguiu no ato da inscrição, já recebeu um vídeo, mas quem por um motivo ou outro não conseguiu, na segunda-feira eu programo com a minha equipe para quando vocês chegarem aqui na live a gente já liberar esse GPS, combinado? Ninguém vai ficar sem. Mas esse GPS aqui a gente vai preencher lá. E esses pontos aqui são os pontos determinantes para que vocês consigam emagrecer. Só que eles são pontos únicos. Exemplo, vamos supor aqui que a Gilmara que falou que não conseguiu, né? A Mari falou que não conseguiu. Ela pontue no intestino. Outra mãe pontue no cortisol. Outra na tireoide. Outra pontue mais na resistência insulínica. São nomes que são um poucos técnicos, sim, mas eles são importantes para que a gente entenda que o seu emagrecimento ele vai ser determinado através desse ponto. Então, mãe, o GPS, ele vai ser, sabe o quê? Ele vai ser o seu ponto de transformação. É justamente que vai pegar você onde você está hoje. Muitas das vezes perdida, sem saber por onde começar. Ele vai ser o nosso guia, o seu guia. Então, quando a gente se sente perdido, o que a gente faz hoje? A gente não sabe o que fazer, como emagrecer, né? Como dar esse primeiro passo. A gente precisa de um mapa. Então, o GPS é pegar você desse ponto agora, talvez com autoestima muito baixa, com muitas dúvidas, e te levar ao ponto B, que é o ponto de transformação, o ponto onde você realmente, o lugar que você quer se encontrar, a mulher que você quer ver no espelho, as roupas que você quer voltar a usar. Só que isso a gente tem que fazer de forma individual e personalizada. E o GPS é o nosso ponto de partida, antes mesmo do que qualquer exame de sangue. Antes do que qualquer exame de sangue. E a Paula que vai vir conversar comigo aqui vai falar um pouquinho também sobre essa questão do exame. Porque vocês vão ver que o primeiro passo que a gente dá é esse aqui. Depois que a gente vai fazer exames de sangue. Então essa aqui vai ser uma avaliação muito legal, vai ser muito legal. Nós vamos fazer na nossa semana de emagrecimento para mãe de bebê. Então não se preocupa se alguém não recebeu ainda, porque nas lives da próxima semana eu libero para vocês. Algumas mães já conseguiram. Alguém já conseguiu? Me fala só para saber se tá tudo funcionando direitinho. Carol, consegui, tô com meu GPS. Me informa aqui nos comentários. Então, gente, hoje o nosso tema, como eu falei, né, eu vou falar sobre os alimentos mais importantes. Mas antes de falar nesses alimentos importantes, eu tenho uma convidada muito especial que vai vir conversar comigo aqui um pouquinho, porque também ela é mãe de bebê, não tem muito tempo, mas ela vai vir aqui mostrar pra vocês como ela está conseguindo emagrecer também. Ana, dá um oi aqui pra poder te chamar. Pra gente mostrar essas mães de bebê como é possível emagrecer sem passar fome, sem academia, com leite materno mais nutritivo. Dá um oi aqui pra mim. Ah, meu Deus, tinha um monte de comentário, tava parado aqui, eu não tava conseguindo ver. Acho que eu vou precisar de outro oi. O evento, gente, ele é online e gratuito, tá? Então você que está em outro lugar... Ah, muito importante também, tem algumas mães que estão mandando direct pra mim. Carol, eu moro em Portugal, eu moro fora, eu moro na Nova Zelândia. Eu não tô conseguindo entrar no grupo. Você que mora fora do Brasil, você vai entrar de forma... você vai preencher tudo normal. Na hora que pedir o seu telefone, você
pula, você vai direto. Aí, logo no final da inscrição, vai ter uma opção automática que vai ter entrar no grupo, você entra. Mas essa informação é só para quem mora fora do Brasil, tá bom? Vocês que moram aqui, vai seguindo todo o passo a passo. E se tiver qualquer dúvida, é só falar com o administrador do grupo. Eu fixei aqui os números no meu perfil. Então, qualquer dúvida relacionada ao que você precisar, vai lá, fala com a gente. O evento é online e gratuito. O GPS também é gratuito. Ana? Oi. Boa noite, boa noite. Eu quero boa noite. Oi, boa noite, Carol. Seja muito bem-vinda à nossa live com essas mamães de bebê. Obrigada. Muito importante as mamães estarem participando. De onde é você? Sotaquezinho diferente? Então, eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, mas atualmente eu moro em Fortaleza, no Ceará. Ah, legal, bacana. Eu senti um sotaque diferente, mas também do É um Nordeste. dia e um ti muito forte, né? Não tem como passar. Eu também tinha um pouquinho de sotaque, é assim mesmo. Também. E Ana, seu bebezinho está com quantos meses agora? Meu bebê vai fazer 5 meses. 5 meses. Depois de amanhã. Isso. Parabéns pra esse bebê. Menino ou Ah, menina? obrigada. Oi? Menino ou menina? É um menino. É o É um Bento? menino, é um príncipe. Ah, o nome lindo. Ah, É. Ana, você participou também dessas lives? Foi pro nosso evento? Participei sim, eu acompanhei todas as lives e aí foi entendendo um pouco e vendo a necessidade de ter um profissional que reconhecesse o momento que eu estava passando, que aí eu decidi entrar no programa, né? Ana, você preencheu o GPS também? Preenchi. Durante as lives, né, eu já peguei aí o documento e aí eu fiz ali até um esboço, porém quando eu também entrei no programa, né, eu refiz aí para poder enviar e começar todo o acompanhamento. Você lembra onde foi que você pontuou mais? Você acredita que ficou assim, pá, tem várias coisas. Eu fiquei, meu Deus, eu tô muito mal. Então a pontuação foi Porque bem alta. pô, tinha muitas, tinha, assim, tinha várias que são, né? Intestino, emocional. Intestino. Sei lá, teve várias assim que deu 18, 19. Eu disse assim, meu Deus, eu não sei por onde nem ela vai começar. Sempre pelo intestino. Sempre a gente começa pelo intestino, depois a gente Pois vai é, vendo os outros quadrinhos, que é justamente quando, aquela alimentação anti-inflamatória. exatamente. Quando a gente vai começando, né, acompanhando, aí você capta, ó, começou por aqui, e aí você vai vendo como todas as mudanças também vão acontecendo, né? Você, quando percebeu, então, na fase de desinflamar o intestino, você já percebeu um resultado rápido de peso, de mudança de peso? Nossa, foi muito rápido. Eu acho assim que eu tava com 10 dias, o meu esposo já chegou pra mim e falou assim: Tu tá mais magra. 10 dias? Por 10 dias, porque assim teve eu desinchei, eu literalmente desinchei, né? O rosto ficou um pouco assim mais fino. A gente percebia que assim, a barriga que tava ali bem distendida já tava menor, você tava se sentindo melhor. Então assim, foi muito rápido o resultado, muito rápido mesmo. Muito rápido. E assim, é como eu falo com as mamães, né? É um momento que às vezes a gente acha que a gente não pode emagrecer, é o nosso momento mais favorável para que o emagrecimento aconteça, que é justamente a janela de oportunidade do emagrecimento, onde o corpo responde de uma forma mais rápida quando a gente consegue aproveitar. Então, talvez esse resultado que você teve, né? Talvez não, com certeza esse resultado que você teve em 10 dias já, vendo o seu corpo desinflamar. Se eu não me engano, você perdeu, acho que foi 6 quilos em 30 dias. Primeiro peso foi esse, né? Exatamente. Hoje fechamos os 7 quilos, com 37 dias. Com 37 dias, 7 quilos já, né? 7 Parabéns. quilos já, nossa, assim, é impressionante. É você achar que no início você se questiona assim, será que eu consigo? Porque você vê ali tantas outras mães, até mesmo você quando contou, né, um pouco da sua história também, aí você fica assim se questionando, nossa, será que eu consigo? Mas eu acho que é aí que vem, eu acho que a primeira mudança de mentalidade, é você acreditar em você e dizer, nossa, eu vou conseguir. Né? É muito forte. E assim, sabe às vezes também que acontece, meu ponto de vista de experiência com vocês, vem a questão da mudança de mentalidade, mas quando eu faço essas lives de aquecimento, que eu vou dando para vocês também o conhecimento, esse primeiro passo, às vezes a mãe de bebê, ela já tentou emagrecer várias vezes com tentativas frustrantes.
né? De tipo assim, quando chegar ali no 15º dia fazendo uma dieta, fala, meu Deus, eu não suporto mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso. E ela larga no meio do caminho, ela deixa, ela acha que ela não é capaz, né? E assim, quando a gente consegue regular esse corpo, que a gente consegue regular os nossos hormônios, até a nossa ansiedade, a nossa compulsão, tudo isso vai se normalizando e você vai vendo a possibilidade de acontecer. Aí às vezes a gente pensa assim, não é só questão de força de vontade. Porque eu acredito, né? Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que força de vontade todo mundo tem. Quem é que não quer emagrecer? Eu quero, você quer, você Claro. queria também, as mães que estão nos assistindo, todo mundo quer. Mas às vezes o corpo está tão inflamado, como você falou, né? Eu pontuei alto em tudo. Então, Uhum, teu corpo estava lutando contra você, né? Seu corpo exato. te jogando para baixo. Então, é impossível se ter um resultado com o corpo totalmente modificado. É, e assim, Carol, tanto tem a questão dessas dietas que são que a gente acaba se frustrando, quanto também aquela pressão de você não poder fazer algo assim tão maluco porque você está amamentando. Porque assim, eu tinha ali o meu bebê, que eu não faço a amamentação exclusiva, mas o meu bebê precisa de mim, então eu não poderia ali faltar com um leite assim que não desse a nutrição necessária para ele, né? Sim, sim. Então vem toda aquela frustração, porque assim, eu ganhei 17, 18 quilos durante a gestação. E aí, assim que no pós-parto, né, a gente tem aquele impacto, a gente perdeu uma certa quantidade, né, desses quilos. Só que aí, quando eu fiz 3 meses, eu tava ganhando esse peso de novo, né? Eu estava bem compulsiva por doces, eu não conseguia me controlar, eu estava ansiosa, era como se eu pensasse assim, nossa, eu tô aqui aperreada com meu bebê, quando eu vou comer muito, porque eu não sei nem qual vai ser a outra hora que eu vou ter um tempo. Então acabava que eu estava compulsiva, eu comia assim, de forma desgovernada mesmo. E aí a gente vê que, nossa, parou literalmente. Hoje é assim, eu sou uma outra pessoa em relação a isso. E é nesse período mesmo, é comprovado inclusive pela ciência, quando chega nessa fase, principalmente ali do terceiro mês, o corpo da mulher, até tem os mitos, né? O cabelo vai cair nessa fase, que a mamãe conhece, o bebê conhecendo a mamãe, mas não, é quando o corpo da mulher começa ele deveria estar já se organizando, mas devido aos hormônios estarem tão bagunçados, desculpa, devido aos hormônios estarem tão bagunçados, o corpo tão desorganizado, que ele começa o quê? A sugar seus nutrientes. Uhum. Ele começa a acumular gordura na barriga, porque o cortisol está muito alto, que é que a gente vai trabalhar no nosso evento. A resistência insulínica toda desregulada. Ô, gente, desculpa, porque fiquei com vontade de tossir. Fica à vontade. E é no terceiro mês que a gente justamente começa a acumular mais gordura. Então, emagrecer no início, geralmente é o que? Líquido, é placenta, é a saída do bebê. Uhum. E dá aquela sensação boa, né? Poxa, que bom. Mas vem, gera Exato. tudo isso, cortisol alto, resistência insulínica. Por isso que se trabalhar isso aqui é tão importante. E é específico para mãe de bebê, porque essas transformações aqui são transformações já catalogadas que acontecem no corpo da mulher na transformação do pós-parto. É a insulina que fica muito ruim, a tireoide que fica muito ruim, o cortisol que fica muito alto, o sono que fica ruim, o intestino Sim, e as emoções. E somando isso aqui, o emagrecimento ele não acontece. Então não não adianta comer acontece. pouco, não adianta fazer restrição, não adianta cortar carboidrato, porque não vai levar ao emagrecimento, porque ele é de dentro para fora. Então, por isso que o seu resultado ele foi tão rápido. Eu até te perguntar, você nem chegou na fase dos exames ainda, que eu não nem avaliar seu exame ainda. Não. Eu já falei com a Indy, né, que é Uhum. a pessoa que fica ali me acompanhando. E aí ela já passou, né, a prescrição dos meus exames. E aí eu estou só mesmo para fazer. E, Tô vendo aí como é que vai ficar essa primeira etapa, né, do mapa 1 para fazer esses exames. e assim, Mas pode a gente percebe, assim, por exemplo, em relação à queda de cabelo, né? Realmente, quando eu tava ali com quase em 3 meses, 4 meses, meu cabelo começou a cair muito. Eu ficava, nossa, eu vou ficar careca. Mas assim, já diminuiu bastante. Eu já percebo que na última semana diminuiu bem mais do que eu vinha sofrendo aí há mais de um mês. E assim, é por isso que a gente sempre fala também, quanto antes intervir, melhor, porque às vezes as suas vitaminas estavam tão baixas, do intestino tão ruim, que você não estava absorvendo bem. Então a queda de cabelo acontecia também por isso, né? E essa questão dos exames que eu te perguntei foi justamente por isso, porque às vezes quando eu tô falando de exames aqui, as mães se desesperam, elas querem fazer logo o exame, querem logo uma lista de prescrição. E eu digo assim, calma, gente, porque se você for fazer exames até no momento errado, sem passar por um processo de desinflamação, sem regular seu corpo, esses exames provavelmente eles vão dar
estar muito alterados, Sim. né? Aí você vai É. fazer o quê? Vai querer o quê? Gastar rios de dinheiro com suplementos para tentar corrigir essas carências. Então, é um passo a passo, organizadinho, justamente por isso. Você teve esse resultado muito bacana. Acho que o único suplemento que você usou foi um pool de probiótico, não foi? Sim, foi assim, depois dos 20 dias, né, da dieta anti-inflamatória, que foi que eu tomei o probiótico. E foi só durante 5 dias. E por isso, aí é o que eu digo. Primeiro a gente tem o quê? Desinflama com os alimentos corretos. Já tem um resultado bem bacana de 6 quilos, 7 quilos, 10 quilos, a depender de Foi cada mãe, porque isso. isso é muito, muito pessoal. Depois a gente coloca os probióticos no momento certo para colonizar esse intestino. O quê? Exemplo, você limpou seu intestino, né? Ele estava todo ali inflamadinho. Ele começa a ficar assim, gente, mais ou menos assim. Vou dar um exemplo bem superficial, né? Mas é mais ou menos assim. É como se o nosso intestino, ele tivesse que as células intestinais ficarem assim, ó, todas grudadinhas para que a gente consiga produzir bons hormônios, absorver os nutrientes que a gente come. Só que com o passar do tempo, o estresse, os hormônios desregulados, desbiose, enfim, há várias situações, o intestino ele vai se inflamando e as células vão se espaçando. E se você, exemplo, gasta rios de dinheiro com suplemento, vou comprar suplemento, por isso que eu falei, calma, não compra suplemento ainda. E esse intestino ele está assim inflamado, você começa a jogar fora. Você começa, a gente fala assim, fazer cocô caro, porque seu órgão de absorção ele não está funcionando direito. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Desinflamar, usar os alimentos corretos, fechar esse intestino, deixar esse intestino absorver bem esses nutrientes que a gente já come na comida. Depois, aí sim, poxa, vamos fazer os exames, vamos ver se realmente esse corpo precisa de algo, porque aí você faz no momento certo, esse corpo vai estar preparado para poder ver. Aí a gente vai ver, vitamina D está muito baixa mesmo, ferro está muito baixo. Então esse passo a passo ele é assim muito impressionante assim de resultados, porque a gente vai respeitando o limite do corpo de cada pessoa. Né, o limite do corpo de cada mãe. E você olhar isso aqui de forma individualizada, você entende. A exemplo, vocês mandam esse GPS, eu olho, poxa, se tiver uma discrepância muito grande, exemplo, pode ser que aquela alimentação inflamatória não seja para aquela mãe. A gente vai ter que ter com outra coisa. A gente individualiza, isso é muito legal. E você, Ana, me conta. Você tinha medo de emagrecer? Medo de não emagrecer? Não, de tipo, será que é o momento? Será que é o momento ideal? Com o bebê pequeno, essa rotina que eu tenho hoje? Olha, eu precisava me encontrar, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Porque assim, em meio a todos os cuidados, a toda a pressão da maternidade, a mulher ela também se esquece, né? E aí eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. E aí eu, assim, com um bebê com quase 4 meses, eu continuava usando minhas roupas de grávida, por exemplo. Eu não, assim, Carol, eu não dava, né, ainda minhas roupas, que, né, de antes da gravidez, e eu me recusava a comprar roupas novas, por exemplo, porque eu dizia assim, não, se eu comprar outras roupas, eu vou aceitar que eu vou ficar nesse peso. E aí eu não poderia fazer isso, né? Então eu disse, não, eu tenho que agir, né, enquanto eu posso. Eu acredito assim, que quanto mais eu deixasse para depois, eu acreditava que iria ser mais difícil. E aí foi quando eu comecei também a entender sobre essa questão da janela, né? Que seria mais fácil. Eu disse, olha, essa é a minha oportunidade, eu tenho que aproveitar mesmo. E aí eu vim assistindo as lives e eu fiquei, nossa, será que eu consigo? Porque eu acho que é o primeiro questionamento, né? Porque você vê as outras pessoas conseguindo e você se questiona, né? Será que eu consigo? Resultado de tantas outras dietas frustradas aí que a gente já passou, né? E aí eu disse, não, eu tenho que acreditar em mim. Então foi quando eu disse, eu vou me inscrever, né? Vou entrar aí no programa e aí eu quero ver os resultados. Não vou ter pressa. Eu também vi assim que eu tenho que entender o meu tempo. Talvez algumas mães, elas, sei lá, vão, porque assim, quando a gente quer emagrecer, a gente olha muito quilos, né? A gente olha muitos quilos e E eu aí falo tanto talvez sobre isso. exatamente. E aí, talvez, se a gente for fazer essa comparação, a gente se frustra também. Só que nada melhor do que você ver que aquela peça ela já tá dando em você. Eu não nem sei, né, se como é que tá a questão de todo o meu arquivo de fotos, né? Mas eu escolhi uma roupa que eu queria usar e aí ela já fecha. Então você já fica se sentindo melhor e você diz, olha, eu tomei a melhor decisão.
Que bom. Eu lembro, eu olhei você vê questão de celulite. Nossa senhora, Muito! é outro. Gente, a pele. Você usou o Nossa, quê? Você usou o quê pra celulite? Contei pra gente. gente, eu não tô nada, nada. Olha, quantas pessoas olham pra mim e dizem assim: tu tá mais magra, o que foi que tu fez? Aí eu digo assim: olha, eu aprendi a comer, eu tô tomando água. Gente, água. Eu acho que o remédio foi o quê? Água. E aí as celulites diminuíram bastante, e junto a isso a redução das medidas, né? A redução do peso mesmo. Quando alguém te perguntar, então, você vai falar assim: "Ó, eu entendi o meu corpo. É, Eu entendi que eu estava com meus hormônios desregulados, com meu intestino inflamado, com meu emocional abalado. Então, assim, é, até a felicidade conta, gente. O próprio emocional, a autoestima é muito baixa, a gente não se reconhece no espelho, né? Isso vai afetando nossas relações com as outras pessoas, a relação com o nosso sim. parceiro. Isso vai aumentando o nosso cortisol. Quando a gente está estressado, o cortisol tá alto, o que acontece? Gordura na barriga, dificuldade de perder. Uhum. Isso é comprovado cientificamente, né? Então, essa questão sua da autoestima é um conjunto, né? Eu começo a dizer assim, o nosso corpo ele é todo conectado. Não adianta a gente querer resolver uma parte e entender que tem outras partes ali dentro que estão bagunçadas, porque senão não se conecta. O emagrecimento ele não acontece. Exato, assim, é todo um acompanhamento, né? A gente começa assim a entender mesmo e aí a gente vai vendo, isso aqui realmente eu percebo que já está muito diferente, isso aqui mudou na minha alimentação. E aí até quando a gente vai participando digamos assim, do mapa, né? Por exemplo, a gente começa a reintroduzir alguns outros alimentos e aí você começa a perceber, nossa, isso aqui me fez mal. Porque, como um exemplo do glúten, né? A gente passa por essa dieta anti-inflamatória que não, a gente não come alimentos que tenham glúten. Quando eu comi pela primeira vez, meu Deus, eu fiquei assim, já me sentindo um pouco ruim, eu fiquei bem inchada. Assim, você começa a perceber que você tinha comido aquilo a vida toda, né? E aí que isso não era o melhor pra você. Eu acho bem legal também, porque a gente testa o nosso organismo, a gente fica entendendo realmente o que é bom pra gente ou não, né? E para isso, a gente não corta também o que é desnecessário. Exemplo, se a gente percebe que o nosso corpo ele inflama muito com excesso de glúten e tudo, a gente deixa o quê? Para momentos atípicos. Mas a gente só consegue ver isso quando o nosso corpo está desinflamado, senão a gente não consegue perceber. Da Sim. mesma forma, né? Exemplo, cortar sem necessidade. Aqui em casa mesmo, eu sempre dou esse exemplo, né? O meu corpo com glúten, eu não tenho problema nenhum. Graças a Deus, eu posso comer meu pãozinho todo dia. Meu pãozinho com ovo e tal, porque o meu intestino, meu organismo, ele não inflama com glúten. Então, ele não é um problema para mim. Já, travou, gente? Ou travou só para mim? Oi, oi. Acho que agora voltou. Tá tudo ok? Me dá um oi, gente. Ou a Ana caiu. Ou travou só ela, né? Vou deixar ela me dar um oi, então, que a gente fala com ela. Mas como eu tava falando com vocês, gente, às vezes a gente tira coisas desnecessárias. A Ana falou, olha, o glúten pra mim foi ruim, eu me senti mal, empanzinada. Então vai ser um alimento que ela vai consumir de vez em quando. Já, é como eu falei de mim, eu não tenho problema nenhum com glúten. Já meu esposo, ele tem um problema com glúten. Ele enche de marquinha aqui, a barriga dele fica desse tamanhão. E eu tenho com lactose. Então, tipo, o que que eu faço? Eu evito a lactose constantemente. Eu deixo para comer lactose quando eu vou para aniversário, um bolo, um doce, porque o meu corpo não digere bem. Já tem pessoas que não tem problema com nenhum dos dois. Aí ela entra naquela questão, poxa, será realmente que eu vou ficar consumindo glúten? Será que eu preciso cortar meu pãozinho? Às vezes não precisa. Não é o pão que engorda. Não é o leite que inflama. É cada corpo. Exemplo, pessoas que têm problema com rinite, endometriose. O leite, para ela, não é muito bem-vindo. Ela tem que tomar leite em atipicidades. Então, aí eu não tenho nenhum dos dois. Então, às vezes, a gente corta coisas da nossa vida é desnecessário. E quando a gente está fazendo essa anti-inflamatória, né, que digamos assim, essa alimentação, só são 15 dias. Então, a gente dá várias opções para que vocês realmente não fiquem restrita. Acho que ela não conseguiu voltar. Mas eu vou deixar só qualquer coisa ela fala aqui comigo, vamos deixar nosso agradecimento para ela. Eu tenho certeza que muitas mães de bebê se identificaram com a história dela, né, perceberam que realmente estavam engordando, né, depois do nascimento, principalmente ali no terceiro mês de vida do bebê. Então é muito importante a gente poder receber convidadas, né, que vêm com o coração aberto para poder nos ajudar. Né, uma mãe de bebê que estava com
a autoestima tão baixa, né? Falando, não me reconheço mais, não me olho no espelho. E em tão pouco tempo, em 10 dias, o esposo já tá ali, né? Falando pra ela, né? Mostrando pra ela quanto ela tava no caminho certo. 30 dias depois, 35 foi 30, acho que ela falou, 7 quilos a menos. Então, assim, é um caminho, gente. É um caminho muito gostoso de viver e percorrer. Temos uma comunidade de mães, assim, muito fortes, engajadas, que se ajudam, que se apoiam, que entendem que o M de mãe não precisa diminuir o M de mulher. E eu fico muito feliz, mãe, se você estiver me ouvindo, né, por você ter vindo aqui conversar com a gente, ajudar e incentivar essas outras mães. Então, agora vamos falar, né, sobre esses alimentos que são tão importantes. Então, como eu sempre digo para vocês, tá bom? O meu método, a minha forma de trabalho, eu ajudo mães de bebê que estão ali, né, com bebê recém-nascido, com bebezinho pequenininho, bebê nos primeiros meses de vida. Por que dessa forma? Porque justamente eu faço a minha estratégia de acordo com todas as transformações que acontecem no corpo de uma mulher após o nascimento do seu filho. Então, todo o meu método ele vai se basear nesses fatores do GPS que vocês vão ganhar lá no nosso evento. Transformações hormonais, transformações do organismo, alterações na tireoide, tudo o que acontece no corpo da mulher após o nascimento do seu bebê. Então, todos esses alimentos, por isso que eu falei que ia falar com vocês hoje 5 alimentos, então todos esses alimentos que eu estudei, que eu aprimorei, que eu coloco na estratégia alimentar, são alimentos que vai ter um porquê dele estar ali, porque ele vai ter uma função nesse organismo. Então, já vamos para papel e caneta. O alimento top 1, número 1, que eu sempre gosto de colocar para vocês, ele é muito bom para uma mulher no pós-parto, os alimentos que a gente chama assim, que tem uma característica de regular, principalmente, esse estrogênio. Né? Que o estrogênio ele cai muito depois do nascimento do nosso bebê, ele cai muito. E qual o problema desse estrogênio cair muito e ele não ter uma adequação? Inchaço, retenção de líquido, inclusive baixa lubrificação vaginal. Não sei se alguns de vocês estão assim, vocês não vão querer falar isso aqui na live, né? Mas pode guardar para vocês. Mas acontece muito da mulher, depois do nascimento do seu bebê, também ficar com a libido muito baixa. Isso tem vários motivos, tá? Vários motivos. Dentro da percepção da imagem, alterações hormonais, mas também isso se dá, né, a uma questão forte hormonal também, né? Então, esse alimento, que é a linhaça, ele tem essa característica de ser um fitoestrógeno, ou seja, um alimento que contribui para a adequação hormonal dessa mulher no pós-parto. Então, é um alimento que eu gosto muito de incluir nos planos alimentares de vocês. É uma semente que você olha tão inofensiva, não tem sabor de nada, mas que tem um poder. Gente, sempre souber usar o poder dos alimentos para ajudar a gente a regular o nosso corpo, os resultados são assim, como a mamãe falou. Ela não sabe nem explicar o que foi que ela fez, porque não mudou tanta coisa, mas ela adequou a alimentação, simplificou a alimentação dela. E com isso os resultados vieram de forma muito rápida, muito positiva. Mas esse alimento, ele é, sim, o top 1. Para mim, eu sempre vou falar dele como um dos top 1 mesmo. É justamente a linhaça, porque ele é poderoso para a mulher no pós-parto. Não existe milagre, tá bom? Meu obstetra disse que é por conta da amamentação, a falta de lubrificação. Então, gente, não é só por causa da amamentação, mas é por uma transformação muito grande hormonal que a gente tem, né? Como eu falei com vocês, baixa produção hormonal, mas se existem alimentos que podem ajudar nessa adequação hormonal, por que não inserir esses alimentos para que de forma natural eu consiga organizar o meu corpo de uma forma mais fácil? Boa pergunta, mãe. Qual linhaça? De preferência, a linhaça dourada. E a recomendação que eu dou para vocês é uma colher de sopa. Não pode ser uma pequenininha, é uma colher de sopa. E a melhor forma de poder extrair os benefícios nesse fitoestrógeno da linhaça, ômega 3 e outras características que ele tem de regulação é bater. Então, você que não gosta muito de sabor, por exemplo, da linhaça, você não precisa sentir, você pode bater no suco. Hoje mesmo eu bati no suco aqui em casa. Eu gosto muito dessa combinação, tá? Que eu acho gostoso. Eu sempre tenho um abacaxi congelado na geladeira para simplificar a minha vida. Então, assim, o abacaxi congelado com maracujá, uma folhinha de hortelã e uma colher de linhaça. O que eu fiz ali?
Coloquei uma colher de uma fibra poderosa que ajuda na saciedade, que ajuda na regulação hormonal, que é fonte de ômega 3, que é anti-inflamatório. Eu enriqueci o valor nutricional do meu suco sem me dar trabalho nenhum. Coloquei gorduras boas no meu corpo e ainda fiz uma característica muito boa, porque quando a gente toma sucos que são micronutrientes, que tem fonte de. Micronutrientes são vitaminas e minerais, tá? Tudo que for micronutrientes são vitaminas e minerais. E eu não coloco uma fonte de gordura, as vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, que só conseguem ser absorvidas com gordura, eu não consigo absorver. Então, olha que casamento perfeito. Um suco que vai me dar mais saciedade, que é gostoso, porque o abacaxi é docinho, o hortelã é delicioso. Não é simplesmente um suco de hortelã com abacaxi. É um suco que eu agreguei mais 2 ingredientes que mudou totalmente a composição nutricional dele. Ah, não tenho tempo, posso fazer as cubinhas de gelo, já posso deixar lá? Pode, não tem problema nenhum. Mas vocês estão conseguindo perceber que são dicas simples que a gente consegue inserir na nossa vida, e a gente consegue fazer o nosso corpo funcionar de uma forma melhor. Eu inseri fibra, eu inseri linhaça, a linhaça dourada, mãe, é melhor seria dourada nesse caso. Eu inseri alimentos que vão ajudar a regular meus hormônios. Eu inseri fonte de gordura, gordura que vai melhorar a absorção de vitaminas. Então é isso, gente. São essas combinações que vai fazendo com que o nosso corpo se reorganize de forma tal que a gente às vezes nem percebe o que foi que aconteceu. A mãe falou bebi água. Não, ela combinou os alimentos de forma estratégica. E uma vez que a gente aprende a combinar esses alimentos de forma estratégica, a gente fica bem com o nosso corpo. A gente tem mais liberdade para comer um doce, o nosso corpo não incha, não inflama tão fácil. A gente percebe que a nossa barriga ela vai voltando ao normal, porque a gente está reorganizando a casa. A gente está reorganizando e consumindo os alimentos que são importantes para que o nosso corpo, justamente depois de toda a transformação da gestação. Então, a gente vai precisar desse GPS aqui no nosso evento para a gente entender como é que está acontecendo. Vou falar também de outra semente. O segundo ponto é outra semente. Porque assim como eu falei na live de chás ontem, né, do valor agregado que tem um chá, que quando a gente esquenta, ele fica com valor nutricional melhor, da mesma forma são as sementes. Parece um alimento tão inofensivo, tão sem graça, tão sem gosto, mas eles são poderosos. Eles têm um valor nutricional muito grande. Eles são riquíssimos. Então, por que não inserir esses alimentos sem graça, sem gosto? Eu sei, na nossa vida, para se ter os benefícios deles. São baratos, são de fácil acesso, tá bom? Quem amamenta pode tomar hortelã? Pode. Eu falei bem isso na live ontem. Eu falei, gente, o natural é uma coisa, o chá é outra. Entendeu o que eu falei? Assim, se você vê uma salada cheia de hortelã, não tem problema, tá bom? Não tem problema. Você consegue inserir esses alimentos de forma fácil, de forma simples. Ô, Paulinha, voltou. Foi, eu conversei, eu acho que você não conseguiu ver. Ô, gente, eu só falava. Eu acho que você não conseguiu ver o finalzinho. Eu entendi que a sua internet caiu. Agradeci de coração a sua participação aqui. Você ajudou muito essas mães de bebê, eu tenho certeza. Várias mães de bebê conseguiram se inspirar na sua história, se estar na mesma situação que você. Principalmente quando você falou de autoestima, do peso estar voltando ali no terceiro mês, né? Conseguiu sentir realmente o que você quis passar pra gente. Então, eu agradeço muito a sua participação. Como eu sempre digo lá no nosso meio, você é forte, capaz, segue firme, conta comigo, conta com as pessoas que estão ali te ajudando, te apoiando. E em breve a gente vai dar já os próximos passos, tá bom? Eu agradeço muito, 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 muito. Tá? E depois a gente vai conversar, vai ter a oportunidade de conversar mais. Fique com Deus. E eu tô passando agora as informações para as mamães, tá bom? Sobre os nossos alimentos. Fica aqui com a gente também. Beijo. Então, como eu tava falando, da mãe, do segundo alimento, que também é uma semente, é a semente de abóbora, né? A semente de abóbora, ela é uma excelente semente também, porque ela ajuda na regulação do cortisol, que é o hormônio do estresse, que eu tô sempre falando desse hormônio do estresse, né? Tô sempre falando que ele é um hormônio que ele dificulta principalmente a eliminação de peso, de gordura da região abdominal, porque ele tem um mecanismo que ele eleva mais ainda a insulina. Eu não vou ser tão técnica, vocês têm que me segurar, que senão eu vou falar um monte de bioquímica e fisiologia. Brincadeira. Então, assim, eu quero trazer para vocês o que é mais funcional, né? O que vocês vão usar de forma mais prática. E, além de tudo, ele ajuda também porque ele é
muito fonte de magnésio. E o magnésio é um micronutriente, ele é um nutriente que dá relaxamento no corpo dessa mãe de bebê. Ele acalma essa mãe de bebê. E às vezes a gente fica com aquela questão na cabeça de falar assim, nossa, eu só vou conseguir ter o resultado se eu usar um suplemento. E se a gente soubesse as pequenas doses alimentares que a gente come, elas são tão poderosas e às vezes mais poderosas do que você ficar tomando cápsula. Porque quando você toma cápsula, não é que eu seja contra, não. Eu adoro suplemento, eu acho suplemento muito bem-vindo. Mas às vezes quando você toma cápsula, você toma aquele alimento puro. E quando você consome o alimento in natura, do jeito que Deus fez, preparou pra gente, você vai estar tendo outros valores a agregar na sua alimentação, na sua vida. Exemplo, você não está consumindo só uma cápsula, você está consumindo um alimento que também tem fibra, né? Um alimento que também tem outras qualidades. Então, assim, é um alimento também que vocês podem usar. Diferente, né, da semente. Obrigada, a mamãe respondeu. Falei linhaça, falei abóbora. Diferente da semente de linhaça, que eu falei que a melhor forma seria triturada, a de abóbora você já pode consumir inteira. Então, assim, a Lulu come como se fosse suquilhozinho aqui em casa, meu bebê. Ela gosta bastante. A gente faz, você pode fazer uma granola em casa com outras sementes, né? E botar para torrar, que fica bem gostoso. Você pode colocar com a fruta cítrica que você quiser. Você pode colocar no iogurte, você pode colocar nas frutas, você pode colocar em cima da comida na hora do almoço. Eu, como é que eu gosto de fazer aqui em casa? Como a gente não tem tempo, eu gosto de deixar um potinho aqui, ó, do lado do café da manhã, e eu viro lá e eu já coloco minha quantidade, tá tudo certo, eu mastigo, eu acho gostoso. Eu acho que a linhaça fica tão saborosa assim. Mas a semente de abóbora eu não vejo problema, acho crocante, acho até boa. Então, assim, é muito bom. E a mamãe até falou assim, ó, eu fiz a granola. E é interessante, gente, porque assim, a nossa granola que a gente faz é muito melhor. Porque as granolas que vendem prontas, com a promessa de ser saudável, elas elevam demais a insulina, porque elas têm flocos de milho, xarope de milho, e é muito, muito, muito calórica, sem um valor nutricional bom. Então, depois eu posso ensinar para vocês. Posso deixar essa receita lá na semana que vem eu conto. Tô doida para contar surpresa para vocês, mas semana que vem eu conto. Não, não precisa guardar na geladeira, não. Você bota a semente no potinho ali, na sua estante, sem problema nenhum, tá bom? Vocês estão gostando, gente? Tô falando, 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 falando. Vocês estão anotando as dicas, estão colocando em prática? Lembrando que dica isolada não resolve o emagrecimento. O que vai resolver o emagrecimento de verdade, para que vocês tenham resultados tão excepcionais, é entender como é que está isso aqui, ó. Em que fase, em que pontuação você está, para que a gente consiga realmente fazer. Isso a gente vai fazer lá no nosso evento, tá bom? Na nossa semana. Vocês estão gostando, coloca eu quero, mas coloca as dicas em prática, tá bom? Coloca as dicas em práticas. Em prática, eu quero ver esses resultados já acontecendo. Hum. Eu já comprei o chá. Isso! Faz tudo que eu tô ensinando. Que eu já quero ver os primeiros resultados. Semente eu posso bater no liquidificador. Pode bater a semente no liquidificador, não tem problema nenhum, não. Eu falei só que a linhaça ela é melhor batida e a de abóbora ela é melhor consumida in natura inteira. Outro que eu preparei para vocês é mãe de bebê, ela precisa muito de alimentos que são fonte de ômega 3, né? Por que os alimentos são fonte de ômega 3? Lembra que eu falei sempre que o nosso objetivo aqui é fazer com que o seu emagrecimento seja um emagrecimento que vai beneficiar também o seu bebê? Então, quando a gente monta um plano alimentar, quando a gente monta a alimentação dessa mãe de bebê, a gente está pensando também naquelas mães que estão amamentando, né? Em melhorar o valor nutricional também desse leite materno, né? E os alimentos que são fontes de ômega 3, além de ser super anti-inflamatórios, eles têm uma característica de melhorar a parte cognitiva e cerebral da criança. Então, assim, imagine. Ó, várias mamães já usando, que bom, gente. Eu quero saber os resultados, viu? E se tiver dúvida, é só mandar comentário que eu ajudo. Mas esse resultado seu vai ser um resultado que também vai promover, né, uma melhora no seu bebê. Então, o DHA, que é uma fração que existe no ômega 3, né? Que melhora essa parte cognitiva, cerebral, mental da criança. Então, os alimentos que são fonte de ômega 3, linhaça é fonte de ômega 3, por isso eu gosto dele também, além de todos os benefícios que eu contei lá atrás, estrogênio, ajudar na retenção de líquido, né? Ajudar na saciedade. Ele é um alimento que também é fonte de ômega 3, né? Então, alguns peixes também são fonte de ômega 3, como sardinha, o salmão, eles são bem-vindos
suplementos também. E o ômega 3 em forma de suplementação também. É um excelente suplemento para uma mulher no pós-parto. Excelente mesmo, porque ele tem várias características. Tem uma característica muito importante também. Muitas das vezes vocês estão compulsivas, né? Vocês estão sentindo muita fome. Vocês estão com dois hormônios muito desregulados, né? Que é justamente a leptina e a grelina. Né? A grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. E o ômega 3, ele ajuda a equilibrar essa saciedade, tá bom? Ó, a mamãe já percebeu o intestino melhorando depois que começou o shot. É isso mesmo. A live de chá tá salva, mamãe. Vai aqui no meu perfil que você vai conseguir ver, tá bom? Você consegue ver. Então, esse aí é o terceiro alimento. São os alimentos fontes de ômega 3, assim, bem como os suplementos, são alimentos muito bons. O quarto que eu coloquei, que eu listrei para vocês, são as proteínas. Eu falei sobre proteína em outra live, mas eu venho aqui de novo falar sobre proteína, porque a gente vê como padrão alimentar, principalmente dos brasileiros, né? A gente não tem o hábito de comer muita proteína, a gente come um excesso de carboidrato e a gente deixa a proteína um pouquinho de lado. É um bife pequenininho, são poucos ovos, às vezes não come queijo, não tomo, às vezes quem pode, ou às vezes quer fracionar também, os lanches não tem nada de proteína. Então, assim, a gente tem que se atentar que uma mãe de bebê, ela precisa consumir proteína pelo menos nas três principais refeições: café da manhã, almoço e jantar. E quando eu falei, gente, do carboidrato, é que vocês não podem comer carboidrato, não. Vocês podem e devem. Mas eu tô falando assim, consumo. O consumo é muito pouco. E quando a gente não consome proteína suficiente, a gente não fica bem saciada. A flacidez, ela demora mais. O cabelo tende a cair mais, porque o cabelo também é construído de proteína. Então, se atentem, se vocês não estão consumindo pouca proteína, se os lanches de vocês estão muito pobres em relação à proteína. Lanche, às vezes, até que dá certo, né? Você colocar alguma coisinha ali, depende, porque a gente tem que ver cada corpo é único. Mas se atentem a café da manhã, ao jantar, né? Ou às vezes quem tem o hábito de tomar café, que a gente chama assim, café da noite, né? Quem é às vezes, da região, que toma assim, cuscuzinho com alguma coisa, ou come só uma batata, ou come só um pão com manteiga. Gente, um pão com manteiga, pelo amor de Deus, um pão tem que ser pelo menos com ovo, porque um pão com manteiga não tem valor nutricional nenhum. Então, a gente tem que ter atenção a essa parte proteica também, que é algo que muitas das vezes você ficam flácida por muito tempo, e quando emagrece, vou falar, feia. Por que feia? Porque o corpo tá derretendo, ó. Aí a pessoa vai lá e fica assim, ó, perde só um pouquinho de peso e fica assim, ó, toda molenguinha. O rosto cai, o braço cai, o bumbum cai, a barriga cai. Por quê? A alimentação não emagrece às vezes ajustada. Não tem proteína na alimentação, não tem alimentos fontes de vitamina C, a vitamina C é o produtor, coprodutor de colágeno. Então, às vezes, não tem vitamina C na alimentação suficiente, come mal pra caramba e mesmo assim não emagrece. Então fica essa atenção. E às vezes vocês acreditam que tem mãe que me manda mensagem e fala assim, ah, Carol, mas eu tenho medo de emagrecer. Porque eu já tô tão flácida que eu acho que eu vou ficar mais flácida ainda. Essa é a mãe que não tem massa muscular. Que quando ela perde peso, ela só perde peso, músculo. Ela não perde gordura. Então ela fica ali, ó, derretendo. O corpo dela é como se estivesse ali, ó, envelhecendo a cada dia. E a alimentação anti-inflamatória, como eu falei da pele da mãe, é justamente o que faz você emagrecer bonita, com a pele bonita, com a pele brilhando, né? Com o corpo durinho, com a barriga bonita. Então, é essa adequação também. Às vezes tem gente que gasta rios de dinheiro com creme, com hidratante, com massagem disso, massagem daquilo. Faz tantos procedimentos estéticos, não que eu seja contra, mas eu costumo dizer o quê? Que o procedimento estético é como se fosse uma cereja no bolo. Se esse bolo não tá gostoso, se esse bolo não foi bem feito, essa cereja, esse recheio que você vai colocar ali, ele não vai fazer diferença. Agora, se o bolo tá bonito, tá gostoso, o corpo tá todo ajustado, como eu tô aqui ensinando para vocês, e você me faz um recheio bem bonito, você coloca uma cereja bem bonita no bolo, tudo vai ficar perfeito, tudo vai ficar lindo. Aí vem os procedimentos estéticos, quer fazer uma massagem, quer fazer uma drenagem, tem problema. Mas fazer achando que ela vai te emagrecer, ela não vai. Ela vai o quê? Você faz a massagem, você perde um pouquinho ali de volume, no outro dia você come tudo errado de novo, você tem que ir lá correndo, fazer outra massagem e não resolve. É a mesma coisa às vezes do chá também, o chá é muito bom. Mas você faz aquele chá, você desincha um pouco, aí você come tudo errado, o teu intestino tá mal pra caramba, aí você, Carol, eu perdi 2 quilos com chá.
Aí começa, a alimentação tá toda desajustada, o que acontece com você? Ganha os 2 quilos de novo. Aí fica aquele efeito que a gente chama assim, né? O efeito, como é que chama? Sanfona. Perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Pode usar colágeno hidrolisado amamentando? Sim. Não tem problema usar colágeno, não tem problema usar protein. Mas eu vou fazer uma live sobre suplementos também. Aí agora a única questão é que você vai ter que ler nos rótulos se contém conservantes. Então, assim, aqueles colágenos que tem muita cor, muito cuidado, porque se contém muitos corantes, conservantes, isso é ruim para o seu leite. Então, você tem que, quando você usa um suplemento, tem que ser um suplemento mais puro, de boa qualidade, de uma boa linha, para garantir realmente que a gente não tenha essa questão desses produtos que são contaminados e isso venha a prejudicar, tá? A amamentação, o seu bebê, enfim. Meu cabelo tá caindo muito. Não adianta a gente hidratar de dentro para. Quer dizer, não adianta, vírgula. O cabelo ele necessita de hidratação. Mas a hidratação é algo superficial. Hoje mesmo eu hidratei aqui o cabelo. Eu hidrato também, faço minha hidrataçãozinha, ajuda meu cabelo. Mas se o meu intestino estivesse mal, o cabelo ia cair mais, o cabelo não ia ficar bonito, ele ia ficar opaco do mesmo jeito, porque é de dentro para fora, tá bom? E o quinto alimento que eu preparei para vocês. Oi, oi, quem chegou novo e não fez inscrição, coloca eu quero aqui nos comentários, tá bom? O quinto que eu preparei para vocês foi justamente falar sobre o chás, né? Que foi o que eu falei na live de ontem. Porque os chás, eles são muito importantes. Porque os chás também vão ajudar na adequação desse inchaço. Falei ontem, repito. O chá não vai te fazer perder peso diretamente, porém o chá, ele vai te ajudar na retenção. Ele ajuda alguns chás, como o chá verde, ele tem catequinas, ele ajuda a termogênese do corpo, ele ajuda a regular o estrogênio. Então, assim, ele ajuda nesse inchaço que muitas das vezes a gente fica. Ele contribui para que esse planejamento seja melhor adequado. O shot é uma colher de vinagre de maçã, 20 gotas de própolis. Isso, perfeito. Exatamente assim. Exatamente assim. Gente, é complicado falar em live sobre marcas. Eu posso ajudar vocês depois, eu tenho que dar algumas sugestões. Sim, eu tenho algumas marcas que são muito boas, mas eu também não queria que vocês comprassem nada agora, não. A mamãe que emagreceu, ela não estava usando nem whey protein, não estava usando nada. Vamos desinflamar o corpo primeiro? Vamos pro evento primeiro? Porque vamos supor, eu te indico uma marca, você vai lá e compra um whey protein de 200, R$ 250 e não tem resultado ainda. Vamos um passo de cada vez. Eu vou guiando vocês, tá bom? Eu quero primeiro que você foque nisso aqui, ó. Eu quero primeiro que você entenda o que está acontecendo dentro do seu organismo, desinflame o seu organismo, para que você não se frustre, porque a gente fala de jogar dinheiro fora, de fazer pouco caro, né, de fazer xixi caro, mas a questão não é só essa. Para mim, o pior é a frustração. Por isso que eu não quero que vocês corram, vá até uma farmácia, usem suplementar ainda. Porque, assim, se o corpo não estiver preparado para receber esses suplementos, os resultados não vão vir. Aí você, poxa, começa a pensar, pô, o emagrecimento não vai ser para mim, não vai dar certo. Aquela mãe conseguiu, porque aí você começa a ver tudo que aquela mãe tinha de positivo e tudo que você tem de negativo e você começa a vir aquele sentimento de frustração. Então não é isso que eu desejo para vocês, tá bom? Os shots são sempre, gente, você toma água e depois você pode tomar o shot. Sempre vai ser a melhor opção. Acorda, a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia é beber água, água pura, livre. Aí se você tiver tempo para preparar um shot, eles vão ser bem-vindos, tá bom? Então, segura um pouquinho. A gente já vai começar o nosso evento. O nosso evento já começa no dia 29. Essas dicas mais naturais que eu venho ensinando, esses alimentos, os shots, os chás, você já pode ir fazendo, tá bom? Mas aprende que esse emagrecimento real, que vai te fazer perder 5, 10, 15, 20, 30 quilos, a depender do que você precisa, ele só vai acontecer de verdade quando você desinflamar o seu corpo. Quando você regular seu intestino, sua resistência insulínica, seu cortisol, sua tireoide, seu sono. Você não quer um resultado de 1 quilo, você quer um resultado fantástico. Você quer se olhar no espelho e realmente amar a mulher que você está vendo, gostar do que você está vendo. Não que você não se ame, mas que você realmente tenha o seu potencial máximo, você pode ter, tá bom? Você pode ter, por que não? Por que não? Quando eu estava ali acima do peso, 15 quilos a mais, mesmo sendo nutricionista, que eu não tinha acesso a todas as informações. Hoje, se for para falar de pós-parto, meu Deus do céu, eu sei a regulação toda do corpo. Mas eu não sabia. Há 2 anos atrás eu não sabia. A gente não estuda isso na faculdade. A gente não estuda, a gente estuda fisiologia básica, bioquímica básica. Mas essas transformações que são específicas, essas transformações hormonais, gente, eu nunca sabia que tinha uma síndrome, essa questão da tireoide.
Nunca tinha. Aí você começa a ver. Aí o mundo começa a se abrir. Os resultados começam a vir rápido. A janela de oportunidade do emagrecimento, a janela metabólica, que se você não aproveita, sua célula se acostuma com aquele peso e você fica com aquele peso, a probabilidade é 15 anos depois do nascimento do seu filho, porque é uma adequação de organismo. Por exemplo, você ganhou 15 quilos, 20 quilos. Aí você não fez nada no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, um ano, seu filho, 2 anos. É muito mais difícil perder aquele peso. Aquele peso é muito mais difícil perder. É muito mais difícil. Sua célula se acostumou com aquele novo corpo. Você se acostumou com aqueles hábitos ruins, com aqueles hábitos errados. Você já é uma mulher com 20 quilos a mais, com 15 quilos a mais. É difícil mudar e é difícil mudar sozinha. É difícil mudar sem organizar o corpo. Então, por isso que eu estou sempre falando para vocês, o quanto antes é mais fácil, o quanto antes é mais rápido. Os resultados eles são melhores. Seu corpo não se acostumou com esse novo peso ainda, seus hábitos não estão tão errados ainda, seu corpo responde melhor. É mais fácil emagrecer com um bebezinho de colo, onde já está no nosso domínio, do que quando essa criança já cresceu, quando ela vai fugindo do nosso domínio, onde a gente passa uma hora tentando fazer introdução alimentar e o menino não quer, e o menino chora, e o menino corre, e o menino pega, é o dia todo correndo atrás de menino. Então, tudo o universo corresponde para que vocês tenham resultados mais rápidos agora. Então, esses resultados que eu posto aqui, dessas mães de bebê, que eu postei para mim, são resultados rápidos, sim, eu sei que são, mas não é milagre. É aproveitar justamente essa janela metabólica, onde o nosso corpo responde mais fácil a uma adequação do nosso próprio organismo. Organiza o acaso, o resultado vem, tá bom? Meu bebê tem 1 ano e 1 mês, dá pra tirar barriga? Dá pra tirar sim, mãe, você consegue. O que eu tô falando pra vocês é o quanto antes. Eu gosto de fazer uma analogia, é a seguinte. Pense, se eu te perguntar hoje, mãe, você queria ganhar na Mega Sena? Você quer ganhar na Mega Sena? Você acha importante para você ganhar na Mega Sena? Você vai dizer o quê? Claro, quero. Se eu te perguntar assim, qual o melhor momento para você ganhar na Mega Sena? Você vai dizer o quê? Agora, oh meu Deus do céu, eu queria ganhar agora. Mas se eu te perguntasse assim, se você pudesse ter recebido esse prêmio há 1 ano atrás, você acha que sua vida hoje estaria melhor? Seria mais confortável? Você conseguiria dar uma vida melhor para os seus filhos? Você teria mais tempo? Você aproveitaria melhor esse dinheiro? Você vai falar, com certeza, Carol. Meu parto talvez seria diferente. O enxoval do meu bebê ia ser mais bonito. Eu ia ter mais condição financeira. Tudo seria mais fácil. Não é verdade? Então, só que você não pode mudar o seu passado. Você não tem domínio mais do que passou. Então, se você hoje está com um bebê de 1 ano e pouco, de 8 meses, 9 meses, você está percebendo que o tempo está passando para você, você tem que agir logo. E você que está ali na janela de oportunidade, com o bebê recém-nascido, com o bebê pequenininho, você está num grande momento para poder mudar. Para que lá na frente também não tenha esse sentimento de falar assim, poxa, a minha janela passou. Então, o melhor momento é agora, não é verdade? Por mais que o melhor momento é agora. Eu quero receber esse prêmio, né? Eu quero receber essa mudança, eu quero receber essa transformação agora. Porque a partir de agora, eu vou ser uma mãe mais feliz, eu vou renovar minha autoestima, eu vou melhorar meu relacionamento, e tudo vai prosperar melhor na minha vida, né? E as coisas acontecem dessa forma. Porque quando a gente está bem com a gente, tudo muda, gente. O mundo muda. Tudo muda. Pode ter certeza que tudo muda. A gente sorri diferente. A gente tem mais paciência para poder cuidar do nosso bebê. A gente tem mais energia para poder cuidar do nosso bebê. Então, você que é a cuidadora, você precisa de ajuda, você precisa de apoio, você precisa estar bem. Tá bom? Então é isso que eu desejo para vocês. Fiquem bem, né? Aproveitem as lives que eu deixei aqui para vocês. Coloquem as dicas em prática. Quem não tiver inscrito ainda no nosso evento, coloque eu quero. Eu não consegui responder todas as perguntas de vocês, mas vocês podem deixar aqui os comentários para mim. Eu vou deixar aqui a live que eu vou responder no máximo de mães que eu consigo. E a gente vai ajudando, vai retirando essas dúvidas e vai fazendo essa grande comunidade de mães que se ajudam, que se apoiam e que, graças a Deus, estão entendendo que o M de mãe, ele não precisa diminuir o M de mulher. Eles podem e devem conviver juntos e felizes. Você não é uma mãe egoísta porque você está se cuidando. Você é uma mãe que está dando o seu melhor, inclusive para viver esse momento que é tão incrível, que é tão fantástico e que é tão desafiador. E se é tão desafiador assim, você precisa estar melhor. Você precisa estar bem, você precisa estar forte. Não vai ser se afogando em doce, em compulsão, que você vai dar o seu melhor, tá bom? Não vai ser dessa forma. E não bota na tua cabeça também assim,
Eu sou compulsiva, eu sou ansiosa, eu só penso em massa. Você não é nada disso. Você só está inflamada. Seu corpo só está lutando contra você. Você só está desregulada. Seu intestino está todo acabado, seus hormônios estão todos desregulados. É por isso que a comida é o seu maior conforto. A comida é o seu maior conforto, porque é o que você tem de mais fácil acesso. E você não é nutricionista, você não trabalha com essa área específica, você não sabe o que fazer, mas você vai aprender. E tudo vai mudar. Tá bom? Parece simples, né? Mas por que parece simples? Porque eu já passei por isso várias vezes, já vi várias vidas transformadas e eu quero que a sua seja a próxima. A gente ajusta o corpo e tudo acontece melhor, tá bom? Ô, gente, fica com Deus, tá bom? Muito bom ter vocês aqui comigo, ter me ouvido, ter ficado até agora. Eu sempre digo que, assim, que a live de sexta-feira é a live das mães comprometidas, porque é o dia que a gente já tá se cansada, quer fazer algo novo, e vocês ficaram aqui até o final, tá bom? Manda essa live para outras mães que vocês conhecem. Eu vou deixar salva. A mamãe chegar no final, deixa salvo, deixar salvo, vou deixar. Maratona se vocês não assistiram no final de semana. E na segunda-feira eu vou falar sobre o quê? Barriga. Barriga. Quem não? Quero todo mundo aqui, 8 horas, 20 horas na segunda-feira, porque eu vou falar das estratégias para poder ajudar a eliminar a barriga, tá bom? Fiquem com Deus também. Aproveitem cada momento da maternidade de vocês, apareçam nas fotos. E em relação a peso, deixa comigo que eu resolvo. Beijo, gente. Segue firme, viu? Como eu sempre digo, imagine se você não desistir. Imagine se você não desistir. Eu não desisti, 45 dias depois eu estava com 15 quilos a menos. A mamãe, a Ana, não desistiu. Em 30 e poucos dias estava com 7 quilos a menos. E você? Quanto você vai estar? Cabendo nas roupas, feliz, feliz nas festas de final de ano. Eu quero ver fotos de vocês com aquele vestido vermelho no Natal, ó, sorrindo com o bebê no colo, se sentindo super mãe, super mulher. Beijo, gente! A gente pode, consegue.